Amém. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos. Você que nos visita hoje, seja muito bem-vindo. Cumprimento aqui o Alberto, meu amigo lá da universidade, do trabalho lá, em nome de quem cumprimenta todos os visitantes nessa manhã. E você que nos acompanha aí pela rádio Melodia também, seja bem-vindo. E você aí pela internet, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Abra sua Bíblia em Salmos 12. Ano passado a gente estava trabalhando uma sequência de salmos e o tema que a gente tinha dado era aproximando-se de Deus através dos salmos. E eles têm muito a nos ensinar, sempre foram usados para cantar ao Senhor, né, como oração. E hoje nós vamos trabalhar mais um desses salmos. E eu dei o título para essa mensagem: A Boa Consciência, só em Jesus Cristo. A boa consciência, só em Jesus Cristo. Salmo 12. É Nova Almeida atualizada, Jean, se você achar ele aí. Diz assim, vamos esperar a Jean colocar lá, que aí todo mundo acompanha. Acharam aí na sua Bíblia? Então eu vou lendo, depois ele vai projetar lá para você. Diz assim: Salva-nos, Senhor, porque já não há quem seja piedoso. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros. Falam com lábios bajuladores e coração fingido. Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com nossa língua prevaleceremos, os lábios são nossos, quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo aquele que anseia por isso. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em forno de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, Tu nos guardarás, Tu nos livrarás desta geração para sempre. Os perversos andam por toda parte, quando aquilo que não presta é exaltado entre os filhos dos homens. Vamos fechar nossos olhos, Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado por esta manhã, por mais este domingo. Nós te louvamos e te bendizemos por esta palavra tão preciosa, meu Deus. Fale conosco, abra nosso entendimento, Senhor. Que venha mesmo ao nosso encontro esta palavra como uma semente preciosa e poderosa, meu Pai. Faça germinar em nosso coração, nos traga entendimento, ó Deus. Nós oramos, nós te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, fica à vontade. Deixa eu só tirar aqui um. Provavelmente esse salmo foi escrito pelo rei Davi, né, talvez o maior rei que já passou por toda essa terra, pelo menos aquele que Deus mais amava, aquele que Deus disse que era um homem segundo o coração dele. E nós vamos ver esse homem vivendo dias difíceis, dias de desespero, ao ponto de dizer: socorro, Senhor. Um homem que nós sabemos que era um homem que tinha, né, uma intimidade profunda com Deus. Um homem que nós sabemos que Deus o amava, mas também que se encontrava um dia tão difícil que chega ao ponto de pedir socorro a Deus. Eu não sei como é que está a sua vida, como é que você chegou aqui hoje, né? Eu já encontrei com uma irmã e hoje ela falou exatamente assim: eu estou precisando de socorro. Eu falei, então é isso que a palavra vai falar conosco hoje. Tem muita gente que está necessitando de um socorro, necessitando desse auxílio do Senhor. Esse salmo é um salmo de lamento individual, mas também comunitário, como nós lemos nesse texto. Como eu disse, provavelmente escrito pelo rei Davi. Inclusive o salmo 11, 12, 13. Alguns dizem que eles são mesmo uma sequência. No Salmo 11, ele trata Deus como um Deus forte e forte refúgio. E no Salmo 12, ele trata como auxílio contra a falsidade daqueles que rodeavam Davi. Eu estava pensando que a nossa capacidade de falar, de escrever, é uma bênção que Deus nos deu, sim ou não? Nós podemos falar aquilo que pensamos, escrever o que pensamos, uma dádiva que Deus nos deu. E esse salmo vai tratar das formas devidas e indevidas de como nós devemos exercer esse dom que Deus nos deu e nos presenteou. É bom saber, antes de começar a pregar, talvez você que está chegando hoje aqui não sabe muito sobre o rei Davi. Aqui ele talvez num dos períodos difíceis, talvez perseguidos por Saul, né, que foi o seu antecessor. Esse homem perseguiu Davi, porque muitas pessoas diziam para ele assim, né, aqueles que chegavam levando, né, certas conversas até Saul ali, dizendo que Davi queria matá-lo e ele sai em perseguição de Davi. Daí a pouco nós vamos ver Absalão, o filho de Davi,
já agora, né, um homem feito, um dos filhos dele agora, se levanta contra ele também, tentando usurpar o seu trono. Não se sabe ao certo em qual momento, mas talvez em algum desses dois momentos, em que Davi teve que fugir. Muitos vão dizer assim, né, que Davi então foi fraco. Não, Davi foi prudente. Davi fugiu naquele tempo. Davi precisava de sair de Jerusalém para não ser morto. Ele precisava mesmo se distanciar por um tempo. Mas ele nunca se esqueceu das promessas que Deus tinha para ele. Ele nunca se esqueceu dos propósitos e planos que Deus tinha para a vida dele. Portanto, ele se ausentou por um tempo, mas sempre posicionado, esperando o socorro que vem do Senhor. Querido, não precisa de fugir do Senhor. Nós muitas vezes precisamos fugir dos problemas, mas de Deus não. Porque os planos de Deus, eles hão de se cumprir nas nossas vidas. Amém? Esse rei que nós estamos falando, né, para que a gente possa entender, né, que passou por esse período, se tornou um grande rei de Israel, foi aquele que deixou tudo preparado para que o templo, a casa de Deus fosse construída, onde seria colocada a arca, onde Deus seria adorado, foi construído pelo seu filho Salomão. Esse homem foi um homem que viveu muitas guerras, o seu mandato ali, todo o seu reinado foi debaixo de muitas guerras, mas todas as guerras ele estava sempre se defendendo, ele nunca saía atacando à torta e à direita, ele estava sempre defendendo o povo de Deus. Um homem que teve muitos erros em sua caminhada, não foi perfeito, erros terríveis, mas que sempre se arrependia e pedia perdão a Deus, e por isso Deus se agradava tanto do coração dele. Deus sabe que nós não somos perfeitos, e não somos mesmo, longe de sermos perfeitos, mas nós temos um Deus que é perfeito, nós temos Jesus que é perfeito, e é aquele que perdoa os nossos pecados. E nós sabemos que Deus amou tanto esse homem, que não foi perfeito, mas Deus amou tanto, que Deus chegou um dia e disse para ele: o seu reinado nunca terá fim. O seu reinado nunca terá fim. Nós sabemos que Jesus vem da genealogia de Davi. Portanto, alguns diziam: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É tão precioso entender isso, queridos, que nós olhamos para talvez nossa situação, não temos sido bons pais, não temos sido bons cristãos. Hoje é o dia da gente refletir sobre isso e retomar a nossa caminhada. Sabe por quê? Porque os planos de Deus vão muito além da sua vida e da minha vida. Vai muito além da nossa descendência. Os planos de Deus vão ecoar, né? A nossa história está sendo escrita. E se nós cumprirmos aquilo que Deus realmente tem para cada um de nós, confiarmos nele, em nome de Jesus, todos os planos que Deus tem para mim e para a sua família hão de se cumprir até a vinda de Cristo Jesus. Amém? Então, olhando para esse texto, eu fiquei pensando assim: por que Davi parece tão desesperado? Ele era um rei corajoso, um homem de guerra, mas ali havia um certo desespero no coração dele. Davi havia sido escolhido por Deus para ser rei, de modo que nós sabemos que qualquer coisa que atingisse ali a base do seu reinado, que atacasse também pessoalmente ele, o alicerce daquela nação, atingiria todo o povo de Deus. O diabo sabe disso, queridos, que se ele te atingir, ele atinge toda a sua família, ele atinge a igreja, ele atinge a comunidade. É só ele trabalhar nos alicerces. Então, o diabo quer sempre atacar as nossas bases. E no Salmo 11, eu voltei um pouquinho, no Salmo 11, no versículo 3, diz assim: ora, se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Quem disse isso foi Davi. Se forem destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? E no mesmo Salmo, Davi reconhece Deus como, ele fala dos atributos de Deus, de alguns atributos, e ele vai dizer: Deus está no seu alto e sublime trono. Ele vai dizer: Deus é soberano. Ele vai dizer: Deus sabe que as bases, os fundamentos estão sendo destruídos. Apesar de ele perceber que está sendo destruído, ele está dizendo que Deus não é pego de surpresa aqui. Deus não é pego de surpresa por nada. Tudo que acontece, acha que Deus fala assim: uau, o que aconteceu? Jesus, será que está acontecendo? Deus não é pego de surpresa. Então ele deixa claro que Deus é soberano. Ele vai dizer também que Deus é onisciente. Ele diz assim: os olhos do Senhor estão atentos ao ímpio e aos justos. Ele falou assim: Deus está vendo. Deus sabe de tudo. Deus está vendo tudo. E os olhos deles, né? Os olhos deles estão atentos a tudo. Ele vai dizer que o Senhor é justo. Ele vai dizer que Ele ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. São atributos de Deus: soberania,
onisciência, justiça. Deus é justo, querido. Deus é amor, mas Deus também é justiça. E ele diz assim, aqueles que confiam nele, ele vai dizer aqui que ele ama a justiça, os retos contemplarão a face dele. Nós sabemos que aqueles que creem em Jesus Cristo, aqueles que entregam a sua vida para Jesus, contemplarão a face. Ele está falando de quê aqui? Ele está falando de vida eterna aqui. Ele está falando de céu. Você pode perguntar para o seu irmão aí do lado? Quer ir para o céu? Vamos morar no céu? É disso que ele está falando aqui. Ele está falando de céu. E ao mesmo tempo, no versículo 11, o capítulo 11, 5, ele diz assim: sobre o ímpio fará chover brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador. Aí você não precisa perguntar, que essa aí ninguém quer ir para o inferno. Ele está falando do inferno. Chover brasas de fogo, enxofre, vento abrasador. Ele está dando para nós assim uns detalhes do que é o inferno. É interessante que, com esse pedido de socorro de Davi, ele derrama ali seus sentimentos diante do Senhor e diz assim: salva-nos, Senhor. Estava buscando assim algumas referências parecidas com essa nas Escrituras. Lembra quando Pedro vai caminhando sobre as águas até Jesus e ele começa a afundar? Ele fala exatamente isso: salva-me, Jesus. Estou afundando. Daqui a pouco eu vou estar submerso. É mais ou menos isso que Davi estava falando, querido. Ele estava falando que o mundo parecia que estava tomando conta do povo de Deus. Os costumes mundanos invadindo os alicerces que Deus havia estabelecido para o seu povo. Davi parece quase sem forças. Eu estava pensando que a sociedade ela é construída sobre a verdade. E quando a verdade é questionada ou negada, seus fundamentos são realmente enfraquecidos. O primeiro segredo de Davi, que eu queria que a gente olhasse profundamente para ele abre seu coração para Deus em oração e demonstra uma grande indignação por tudo aquilo que o seu povo estava fazendo. Aliançando com os outros povos, né? Entre eles mesmos, contra os projetos de Deus. Ele precisava de manter a sua consciência tranquila, e nós sabemos que só em Deus nós podemos buscar esse socorro. Olhamos para as Escrituras, nós vamos ver Daniel lá na Babilônia, longe de casa, mas todos os dias a Bíblia diz que ele abria a janela, olhava sentido Jerusalém e orava, porque ele sabia que é de lá que viria o socorro. Então, enquanto outros queriam ser iguais ao mundo e pediram um rei lá atrás, isso começou, nós sabemos, ainda no tempo antes de Davi, o povo de Deus agora não queria ter mais só o governo de Deus na vida deles. Eles queriam ser governados pelos reis, como as pessoas do mundo eram. Eles olharam para o mundo e desejaram ter um rei, como todos os outros povos. E Samuel ficou muito triste na época. Samuel, o último juiz, um profeta de Deus. Samuel ficou muito triste. E Deus vai dizer assim para ele: fica triste não, meu profeta. Eles estão rejeitando, não é você, eles estão rejeitando é a mim. Então nós vamos dar um rei para eles. E ele deu Saul para eles. Agora olha o que ele fala. Quando eles submetessem a esse rei, o que os esperava? Quando nós nos aliançamos com os rudimentos desse mundo, o que esperava? Ele diz assim, falando do rei, este será o direito do rei que vier a reinar sobre vocês. Tomará os filhos de vocês e os empregará no serviço de seus carros de guerra. Vou resumir. Outros para lavrar os campos, outros para fabricar armas de guerra. Tomará filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras, padeiras. Tomará seus filhos, tomará de vocês o melhor das lavouras, das vinhas, dos olivais, e dará aos seus servidores. Ficará com a 10ª parte dos cereais. E ele vai falando, ficará com a 10ª parte do seu rebanho. Então naquele dia vocês clamarão por causa do rei que escolheram, mas o Senhor não os ouvirá. Ele está dizendo para eles assim, olha, se é isso que vocês querem, é isso que vocês vão colher. Porém o povo não atendeu a voz de Samuel e continuaram, queremos um rei. Anos se passaram e o povo estava com o mesmo coração. Só que agora quem estava governando Israel era Davi. E Davi, esse sim, Deus mandou ungir.
E esse foi o rei segundo o coração do Senhor. É esse rei que vai dizer: salva-nos, Senhor, porque já não há quem seja piedoso. Ele ora no meio do povo de Deus e percebe que não tem ninguém que preocupa com ninguém no meio daquele povo ali. Eles não se preocupam com o outro, não tem piedade. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros, com lábios bajuladores, coração fingido. Bajulador é aquele que sempre quer algo em troca. Você conhece alguém que é bajulador? É aquele que fala tudo que o outro cara quer, a pessoa quer ouvir porque ele quer algo em troca. Está sempre bajulando, né? Coração fingido. Davi diz assim: corta o lábio desses bajuladores e a língua que fala soberbamente, Senhor. Ele está dizendo assim: Senhor, dá um basta nisso, que eu não estou aguentando. Ele era um homem, querido, era rei, poderoso, estava fugindo, era um homem de Deus, mas nós sabemos que ele ali estava passando dificuldades. Enquanto isso, o povo que havia abandonado os princípios do Senhor se gabavam. Eles diziam assim, que o Senhor, eles diziam assim: pois dizem, com a língua prevaleceremos, os nossos lábios, quem é Senhor sobre nós? Já viu alguém dizer assim: olha, a boca é minha, eu falo o que eu quero, você não tem nada a ver com isso. Eu falo o que quero, ninguém manda em mim. E as pessoas vão levando a vida assim. É isso que estava acontecendo lá. E agora o país estava de cabeça para baixo. Você conhece? Consegue observar para os dias de hoje? Nós sabemos que Jesus, aqui passando aqui, né, talvez séculos se passaram depois dessa época de Davi. O próprio Jesus diz assim: pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio. Jesus ainda traz no tempo de Noé. Esses dias eu estava me lembrando do tempo de Noé. Deus olha para a terra e só acha Noé que era justo. E Deus resolve recomeçar todo seu projeto para a humanidade através da vida dele. Jesus vai dizer assim: comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e o levou a todos. Assim também será na vinda do Filho de Deus, do Filho do homem. Jesus está dizendo assim: olha só, quando eu voltar vai ser do mesmo jeito. Vou achar todo mundo aí distraído, disperso, maltratando os cristãos, maltratando o povo de Deus, zombando do povo de Deus. Nós sabemos que Deus diz assim para Noé naquela época: Noé, entra na arca, um casal de cada animal vai entrar também, e se prepare, que vai começar a chover. E Noé entrou na arca, e a Bíblia diz que Deus fechou a arca por fora. O próprio Deus fechou. Qual é a ideia, querido? Ninguém mais entra. Jesus falou: no dia que o Filho do Homem voltar, ele vai voltar para trazer julgamento. Muitos, queridos, não vão entrar. Davi sabia disso. Daí a nossa preocupação. Daí nós precisamos de ter certos entendimentos. Olha o que fala em 2 Timóteo. Agora, talvez, 30 anos, talvez depois que Jesus escreveu isso, está lá, Paulo escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo. Vocês precisam saber disso, mais um alerta. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas. Sim ou não? Existe alguém egoísta hoje em dia? Nós, egoístas, avarentos. Paulo está dizendo: pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fala para o seu irmão aí do lado: fique longe destes. É que Paulo está dizendo. Ele falou: nos últimos dias as pessoas vão ser assim. Aí ele está dizendo assim: fique longe destes. Se distancie desse povo. Pega o Salmo 1. O Salmo 1, ele vai trazer para nós logo, o prefácio de todo o livro de Salmos, que nós não devemos dar ouvidos ali aos ímpios. Nós não devemos nos deter no caminho dos pecadores. E nós não devemos sentar à roda dos escarnecedores. O que ele estava falando?
Começa, querido, com alguém te fazendo uma proposta que não é de Deus, que não tem a bênção do Senhor, que eu sei que vai incomodar o seu coração. Porque todo cristão de verdade, quando ele recebe uma proposta indecente, ele não tem paz no coração. Ele fica impaciente. Mas se ele está dizendo, não ouça esses conselhos dos ímpios. Conselho dos ímpios. Coração do crente. Ele não fica em paz. Ele está falando assim, não se detenha no caminho dos pecadores. Ou seja, te deu o conselho, sai dele. Mas a história aqui é diferente. Ele está dizendo mais ou menos aí, você ouviu e parou para ouvir agora. Agora você só não escutou. Agora me explica melhor. Qual é essa proposta? Onde isso pode me levar? O que é que eu posso ganhar com isso? E ele continua dizendo assim, e não se assente à roda dos escarnecedores. Agora chegou no ponto mais trágico. Agora ele está dizendo que esse tipo de coração que começa a dar ouvidos aos ímpios, que se detém no caminho dos pecadores, começa a participar de pecados em benefício próprio. Agora daqui a pouco ele está sentado na roda dos escarnecedores, aqueles que vão zombar, falar mal de Deus, aqueles que vão ridicularizar Deus. Ele está falando de um processo que é negativo, mas que leva a isso. Mas ele vai dizer que aqueles que confiam no Senhor serão como uma árvore plantada junto aos ribeiros. E é isso que nós cristãos precisamos nos apegar. Cuidado com o que está, né, com isso que está acontecendo, né, como foi previsto aqui pelo apóstolo Paulo. Inversões de valores nos dias de hoje. Presta atenção o que está lá no Salmo 11. Se forem destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Olhamos ao nosso redor, parece que não dá para parar certas pautas que rodam por aí, sim ou não? A gente começa a observar e fala assim, meu Deus, só o Senhor pode mudar certas pautas que são colocadas nas assembleias, no Senado. Uma delas, liberação das drogas. Quando alguém fala liberação das drogas para mim, e muita gente fala, você precisa entender melhor isso. Eu falo, não tem que entender nada disso, rapaz. Eu lido com muita gente assim, eu trabalho com pessoas assim, eu sei o quanto essa pessoa sofre, o quanto as pessoas sofrem e não conseguem se libertar disso, o quanto as famílias sofrem. Liberação para assassinar crianças através do aborto. Está aí. Quer provar para nós? Vida humana é diferente de pessoa humana, né? Há toda uma estratégia, ideologia de gênero, não é? Criança nasce neutra, depois ela decide. E nós vamos ficando quietos. Nós vamos ficando em paz com isso. No mínimo, querido, nós precisamos ficar incomodados com isso. E orar. E fazer a nossa parte. E dizer que não concordamos. Casamento é atacado, a instituição, a maior instituição criada por Deus, onde eu fui fazer um casamento. Que coisa fantástica. Você fica olhando o noivo e a noiva. E antes de começar o casamento, um jovem cristão, eu fui lá fazer o casamento deles, nossos irmãos aqui. Previsão de chuva. E eles fizeram ao céu aberto. Eu cheguei lá, falei, tem plano B? Ele falou, não. Está tudo montado. Tem plano B não, mas eu já orei, já conversei com o Senhor, pedi a Deus para que não mandasse chuva. Durante o período aqui do casamento, ele ainda falou o tempo que ele precisava, que desse a estiagem. E ele falou assim, mas eu pedi mais, eu pedi para que ele mandasse umas nuvens também, para o sol não ficar muito quente. E daí ele acabou de fazer isso, virou as costas, começou a cair uns pingos. Eu falei, meu Deus, o rapaz vai ficar decepcionado. Começou a chover, não foi? Começou a cair uma garoinha assim. Eu falei, como é que vai ser agora o coração dele? E passou assim, eu olhei para o céu, assim, daí a pouco parou. E passamos o casamento inteirinho com a nuvem em cima do céu. Depois que acabou o casamento, aí o sol veio, queimou uns meninos aí. Mas durante o casamento, acabou o casamento, ele podia procurar uma sombra, mas se quiser ficar no sol. Mas durante o casamento, aí quando terminou o casamento, eu falei assim, eu fui orar por eles, eu falei, Senhor, muito obrigado pela oração do meu irmão. Por ter respondido a oração dele. É verdade. E eu fui incrédulo na oração dele. Eu falei, esse menino está pedindo demais para Deus. Que nada. Foi perfeito. A luz. Aí o fotógrafo chegou e falou para mim, né, a gente que trabalha com produção de vídeo e foto, ele falou assim, que luz perfeita. Porque o sol atrapalha a gente tirar foto. Mas quando o dia está nublado, fica perfeita a luz, fica homogênea, fica um espetáculo. Ele falou assim, que fotografia que eu fiz hoje. Eu fiquei tão feliz com aquilo.
Bastou que ele orasse e cresce, querido. É isso que esse homem estava fazendo. Hoje em dia, você já viu que nós, muitas vezes todo mundo que nos liga, né, ou nós estamos sempre cismados com alguma coisa, sempre preocupados, achando que alguém quer nos enganar. Telemarketing ninguém quase não atende mais. E tem vezes que as pessoas ligam e é coisa boa. Mas você já olha assim, você já nem atende mais, porque sabe, você já fica assim, quer me enganar. Quer me enganar, né? Está querendo me enganar e eu não vou atender. Aí você já começa a nem atender o telemarketing. Te oferecer cartão de crédito, então. Empréstimo, se você sempre está achando que alguém, né? Pirâmides, tem sempre alguém tentando te empurrar uma coisa, dizendo que é um dinheiro que você vai ganhar fácil. Não tem que ganhar dinheiro fácil não, querido. Tem que trabalhar, acordar cedo, né? Trabalhar direitinho para ganhar dinheiro, né? Você olha para a televisão, eu estava pensando nisso. Você põe num canal, está dando a notícia lá, você começa a assistir. Você põe no outro, a notícia é contrária. E eu sou da área de comunicação e de mídia. Esse povo fala aquilo que alguém paga para eles. Eles pagam de acordo com o cliente que paga. Então eles são parciais. A grande maioria da imprensa, ela é parcial. A grande maioria, ou em quase toda a sua totalidade, precisa de dinheiro e são parciais. É só você mudar para um canal e outro. Talvez você fique bitolado em um canal só, você só se alimenta daquele. Tenta mudar para um outro dia, você vai ver a outra versão, você vai falar assim, só Jesus na causa. É isso que Davi estava falando. Davi tinha uma situação que só Deus poderia agir. Muito interessante esse negócio de enganar a gente. Eu estava lembrando, hoje quando eu estava meditando nessa palavra, que há muitos anos eu morava aqui, eu morei fora uma época, mas no início do meu casamento, a Ada me ligava e falou assim, traz uma carne bem macinha aí para os meninos. Na hora do almoço, eu vinha do trabalho, aí eu passava no açougue e falava com o açougueiro assim, olha só, minha esposa me ligou e pediu para me levar uma carne bem macinha para ela. Que ela quer fazer um bife hoje macio lá para os meninos. Aí ele pegava a carne vermelhinha assim no freezer, assim, jogava na mesa e falava assim, esta tá macia, pá! E batia assim, e cortava aqueles bifes vermelhinhos com aquela gordurinha assim, contra filé. Eu falei, Só que eu chegar lá em casa e descobri que eu acho que era maçã de peito. Ele falava que era contra filé, eu levava, porque na hora que a Ada jogava na gordura assim, ela fritava, ela dava uma conchinha assim, igual um barquinho assim, sabe? A carne dura que você vai fazer, que você achar que é bife, ela vira uma concha assim, Parece que ela é até um barquinho nadando na gordura assim, né? E ele falava assim para mim, esta tá macia. Quando ele falava, eu ficava feliz. Eu falava, hoje eu vou chegar bem em casa com a Ada. Esse caso é muito conhecido lá, porque toda vez que eu continuava comprando lá, que eu gostava dele, mas quando ele já falava que essa tá macia, eu já duvidava. Eu falava, e essa outra aqui? Acho que eu vou querer essa outra aqui, essa macia eu não vou querer não. Uma outra história muito interessante também, essa é de um amigo meu, não é minha não. Sabe esse caminhão que vende abacaxi de Marataízes, doce como mel? Eles estavam passando na rua lá e gritando, abacaxi de Marataízes, doce como mel. E começou a falar assim, não empurra não, gente, tem para todo mundo, já traz o dinheiro trocadinho. E meu amigo estava almoçando lá dentro, largou o prato assim, e gritou com a mulher dele assim, pega o dinheiro trocado que eu vou entrar na fila. E saiu correndo. Quando ele chegou lá fora, só tinha o caminhão, não tinha ninguém lá, só o cara, não tinha ninguém na fila, não tinha ninguém empurrando, não tinha nada. E ele ficou muito bravo com o cara, porque ele largou a comida dele, podia ter pedido a mulher para ir lá com paciência. Uma mentirinha para ganhar o dinheiro, né? Para que isso? E nós muitas vezes vamos entrando nessa onda e isso vai fazendo parte da nossa vida. E a gente precisa de se atentar para isso. A solução de Davi, e esse texto, querido, precisa de ser também a solução para nós, para que a gente possa lidar com essas situações. E o primeiro passo é pedir socorro a Deus. Deus procura, querido, intercessores, pessoas que oram. Deus está à procura. Ezequiel 22:30, o Senhor diz assim para Ezequiel um dia, busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Deus está assim, olha, eu só vou fazer isso porque não tem ninguém, 0 pessoas que me buscam, que tapam a brecha. Sabia que essa cidade pode ser muito beneficiada pela sua oração, pela sua intercessão por ela? Porque enquanto tiver alguém intercedendo por essa cidade, Deus tem bênçãos para ela. Enquanto tiver alguém intercedendo pela sua família, Deus tem bênçãos para ela. Enquanto tem alguém intercedendo pela igreja do Senhor, Deus derrama suas bênçãos sobre ela.
Deus procura adoradores. Mas João 4, 23, mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais adoradores. Deus, é interessante que a gente sai procurando tanta coisa, não é isso? A gente procura uma coisa, procura outra, procura emprego, procura, né, um lugar para passear, a gente está sempre procurando. E a gente imagina Deus no seu alto sublime trono, soberano. Você acha que Deus não está procurando nada? Eu estava pensando sobre isso e ele está falando assim, eu estou procurando aqueles que me adoram em espírito e em verdade. Ele diz que ele está te procurando, querido. É só você adorar em espírito e verdade que ele vai te achar. Na verdade, ele só está te esperando, porque ele já te conhece. Deus procura fiéis na terra, Salmo 101, 6. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. E também, né, a outra resposta de Davi, né, Deus não disse para Davi assim, deixa de ser mole, eita geração fraca. Você viu um povo que está falando aí que essa geração é a geração mais fraca que tem agora? Ô jovem, não aceita isso não. Não aceita isso. Para que você tem que aceitar isso? Está todo mundo falando isso. Nunca vi uma geração tão fraca assim. Rapaz, são tempos diferentes, cada geração. A geração de Davi aqui era guerra. Pegar em arma com espada e partir para cima do inimigo, você iria? Se você tivesse vivido naquela época, a minha geração, Davi ia falar, ô geração fraca. Cada época são diferentes. Agora, se nós temos o Senhor, se Deus é conosco, se é nele que nós confiamos, quem disse que nós vamos ser fracos? Nós vamos ser fortes. Ele está à procura daqueles que o buscam. Portanto, o texto continua dizendo assim, por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo aquele que anseia por isso. De repente o salmo muda, não é mais Davi falando, agora é Deus falando. Deus entra na história, querido, e diz assim, por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo aquele que anseia por isso. Você tem ansiado por isso? Você tem orado por isso? Quantas pessoas têm gemido? A gente conhece. Quantas pessoas têm sofrido por muitas decisões tomadas, né, através daqueles bajuladores que só querem coisas em troca. E Davi diz assim, as palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em forno de barro, depurada 7 vezes. Davi está dizendo assim, as promessas que Deus tem para você, ela é perfeita, ela é boa, ela é agradável. Ele está falando assim, a palavra de Deus, ela é pura, como uma prata. Eu perguntei, cadê? Ah, está ali. uma pesquisadora agora há pouco, né? Só para confirmar. O termo é o cadim. Cadim é um recipiente assim, né, pequenininho assim. Ele é de quê mesmo? De porcelana. Isso, que aguenta altas temperaturas. E você bota a prata ali dentro e por 7 vezes levando ao forno. E a temperatura eu não sei qual. Altíssima. Nós sabemos que a prata fica tão purificada que se você olhar, você vê o seu reflexo nela. Ele está dizendo o seguinte, a palavra de Deus, ela é pura. E quando diz 7 vezes, está falando assim de algo completo. Todas as vezes que você vê o número 7 nas Escrituras, você pode saber que Deus está se referindo a algo completo. Então ele está dizendo, a palavra de Deus ela é completa para você. Ela é completa para mim. Você não precisa de buscar nenhuma referência fora. Você não precisa se alimentar daquilo que o mundo quer te oferecer. Busca na palavra de Deus. Se o mundo te oferece algo que está na palavra de Deus, é bênção. É isso que ele está dizendo. Cadim, então, é aquele recipientezinho assim que aguenta altas temperaturas. E Davi conhecia as promessas de Deus na vida dele. E diz assim, sim, Senhor, versículo 7. Tu não guardarás. Tu, sim, Senhor, tu nos guardarás. Tu nos livrarás dessa geração para sempre. Os perversos andam por toda parte, quando aquilo que não presta é exaltado entre os filhos dos homens. Quando aquilo que não presta é exaltado na vida de alguém, ele está dizendo aqui, esse é comparado a um perverso que anda por toda parte. Quando você começa a exaltar aquilo que está abalando os fundamentos
né, da palavra de Deus, o alicerce daquilo que nós cremos, nós cristãos. Então, nós começamos a fazer parte deste mundo dos perversos. A Bíblia diz que se a palavra de Deus, ela é 100% perfeita, como aquela prata depurada 7 vezes no forno. Jesus é comparado ao que nas Escrituras aqui? A Bíblia diz que Jesus é o verbo que se fez carne. Quando você olha para a palavra de Deus, você precisa de encontrar Jesus nela. Quando ele está falando dessa palavra que é tão pura, ele não tinha noção que ele está falando de Jesus. Ele está falando do nosso Senhor Jesus. Jesus, querido, é o único homem que veio nessa terra que não pecou. A Bíblia diz que no princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Está lá em João 1:1. João, o discípulo que Jesus amava, ele diz assim: Jesus é a revelação das Escrituras. Tudo aquilo que lemos fala sobre ele. É tudo sobre ele. João 1:14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai, aquele que era perfeito, sem pecado. Nunca precisou mentir. Nunca mentiu. Para que você precisa mentir, querido? Por que você precisa contar certas mentirinhas? Porque eu preciso falar certas mentirinhas. Para que nós precisamos dessas coisas? Nunca enganou ninguém, sempre verdadeiro, consciência tranquila. Mentiram contra ele, humilharam, maltrataram, até mataram ele. Sim ou não? Crucificaram Jesus. 1 Pedro 3,18 diz assim: pois também Cristo padeceu uma única vez. Ele está dizendo assim, o sacrifício de Jesus já foi suficiente. Pelos pecados, uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus. Ele está dizendo assim, o sacrifício de Jesus foi suficiente, e foi feito uma única vez, por nós, injustos. O justo pelos injustos. Para quê? Podemos dizer, para nos conduzir a Deus. Para? Vamos falar mais alto? Para? É isso. Jesus veio 100% perfeito para nos conduzir a Deus. Estava lendo 1 Pedro 3:20 diz assim: Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. Você sabe quanto tempo Deus esperou para que o povo pudesse se arrepender? Quem lembra? 100 anos, querido. Deus falou para Noé assim, constrói a arca. E esse texto aqui deixa entender que Noé começou a falar para as pessoas, vai ter um dilúvio, vai ter um dilúvio, vai ter um dilúvio. Passaram-se 100 anos, ninguém deu ouvido, até o dia que veio o dilúvio. Aí no dia que veio o dilúvio, o texto está dizendo, apenas 8 foram salvos através da água. Só aqueles que confiaram foram salvos. E ele continua, o batismo que corresponde a isso agora, agora também salva vocês, não sendo a remoção das impurezas do corpo, mas o apelo por uma boa consciência. Essa eu queria que você repetisse comigo, mais uma vez. O apelo por uma boa consciência. O texto diz, mas o apelo para uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que depois de ir para o céu, está à direita de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. Ele está dizendo assim, esse Jesus que nos salvou, esse Jesus que nos purifica de todo pecado, está à direita do Senhor, e tudo está subordinado a Ele, ou seja, Ele pode fazer tudo, desde que seja justo. Por isso ele apela para uma boa consciência. Cuidado com as suas tomadas de decisões. Quando você toma decisões de acordo com aquilo que as Escrituras dizem, Deus te abençoa. Quando você toma as decisões contrário àquilo que as Escrituras dizem, aí você está por sua conta. É isso que ele está dizendo nesse texto aqui. Por isso o apelo à boa consciência. Ele está falando assim, tenha consciência. Você acha que Deus tem bênçãos para você?
Você acha que Deus mandou Jesus aqui porque Ele queria ver Jesus sofrer? Ele queria ver Jesus ser humilhado? Ele queria ver Jesus ser crucificado? Claro que não. Ele só enviou Jesus porque Ele nos ama. Finalizando, estava lendo um livro do Billy Graham, eu sempre costumo dizer isso aqui, e sempre volto a ele. Para quem não conhece, talvez o maior pastor, pregador, evangelista dos últimos anos, do último século, e morreu agora, nesse século. Esse homem deve ter pregado em quase todos os países do planeta, quase a grande maioria deles. O homem viajou o mundo inteiro. Ele diz no seu livro, o tema do livro dele é De Volta para Casa. Ele escreve o livro, depois dos seus 90 anos, ele começa a escrever esse livro. Ele vai dizer que ele pensou que ele ia morrer bem novo, porque tinha uns problemas de saúde e tudo. E viajava muito, estava cada dia num país. Qualquer viagem que a gente faz, ele tem um mosquitinho, coisa que nos morde, a dengue, febre amarela, não sei o quê. E esse homem esteve no mundo inteiro. Ele esteve exposto a isso tudo. Então ele já tinha uma comorbidade. Então ele achava que ele ia morrer muito novo. Mas ele escreve o texto dizendo que Deus deu a ele uma vida longa. E que não foi fácil. Foi difícil. Mas ele diz, o livro dele, o tema é De Volta para Casa. Ele diz assim: todos querem saber como é que é o céu. Sim ou não? Todo mundo quer saber como é que é o céu. Todos. E é claro, nós precisamos querer saber mesmo. Não é lá que nós vamos morar? Quando você vai mudar para um lugar, você não vai lá, você não quer conhecer, você não quer ver os detalhes. Então, todos que creem que vão morar no céu, que querem morar no céu, pensam no céu. Ele está dizendo isso. Querer saber sobre nossa morada definitiva, onde passaremos a eternidade, ele está dizendo, é muito importante. A Bíblia não responde todas as perguntas sobre o céu. E mesmo se o fizesse, ainda não entenderíamos como será plenamente. Ele vai dizer assim, a Bíblia traz alguns detalhes sobre o céu, que só da gente ler a gente fica empolgado. Mas ele diz assim, mas se trouxesse tudo que nós precisamos saber, ainda assim nós não entenderíamos. Porque o texto diz em 1 Coríntios 2,9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ele está dizendo assim, Billy Graham falando, ele está dizendo assim, eu vou ser muito surpreendido lá no céu. Mas ele trouxe algumas coisas que a Bíblia diz o que o céu é. Ele falou que tem a convicção que o céu é muito glorioso. Porque lá no céu não precisa de sol, não vai precisar de lua. O Cordeiro, Jesus vai ser aquele que vai iluminar com sua glória todo o céu, todo o ambiente que eu e você vamos morar. Você vai chegar lá, não, eu não, sem noção, né? O céu, para ele, é perfeito, porque ele falou que no céu não vai penetrar nada contaminado. Daí, todos precisamos de Jesus. Você só pode entrar no céu lavado e remido pelo sangue daquele que foi 100% perfeito. No céu, uma mentirinha, você não entra, porque lá é 100% perfeito. Então Billy Graham falou assim, eu só vou entrar no céu por causa de Jesus, porque eu sei que lá é perfeito. Billy Graham falando, querido, que homem é aquele? Que homem, né? O maior evangelista de todos os tempos, deixando claro para nós que ele só vai entrar no céu. Zero de merecimento, mas tudo pela misericórdia de Deus. Eu não sei se você está chegando aqui, talvez você veio aqui hoje pela primeira vez e ainda não tem muito entendimento sobre essas coisas. Um dia os discípulos estavam com Jesus assim, mas como é que é esse negócio de ir para o céu? Como é que é? Você está preparando moradas? Qual é o caminho? Jesus disse assim, ó, você já sabe o caminho, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele diz assim, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus estava falando uma grande verdade, ele está falando assim, para onde vocês vão é perfeito. Não dá para entrar lá manchado. Você precisa lavar suas vestes. Eles não sabiam ainda, mas seria lavada no sangue dele. É isso, querido. Só é possível entrar no céu, não é pelas suas credenciais, é pelas credenciais de Jesus. Ele vai dizer que o céu é jubiloso. Essa eu gostei. Ele vai usar vários textos, depois você precisa de ler o livro para você entender o raciocínio dele, mas eu gostei do raciocínio dele. Ele diz que no céu será jubiloso, porque nós encontraremos com os nossos irmãos que já morreram em Cristo.
E ele falou que o maior desejo dele era encontrar com a mulher dele, que já tinha morrido há mais de 20 anos. Que a maior falta que ele sentia quando ele perde a sua esposa, a sua companheira. E ele falou que tinha convicção, segundo as Escrituras, e ele cita um monte de texto, que realmente no céu, você não vai ficar lá igual um anjo voando, né? No céu nós vamos saber, nós vamos entender por que estamos lá. Aí você vai dizer assim, mas eu maltratei tanta gente aqui na terra, e agora eu converti. E se eu encontrar com essa pessoa lá? Querido, você não vai ter esse tipo de pensamento, sabe por quê? Porque você vai lá, você vai ser perfeito. Lá você vai ser 100% perfeito, por causa do sangue de Jesus. Então lá não vai entrar nada impuro. E o céu, ele diz que será ativo. Os seus servos, a Bíblia diz que os servirão. Ele diz que todos estarão servindo a Jesus lá no céu. Então, ele entende que o céu será algo muito ativo. E outra coisa, ele diz assim, guarda aí, o céu é certo. O céu é certo, é certeza, é garantia. Ele vai dizer que o padrão de Deus é a perfeição e só o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então, querido, isso é o céu. E se alguém me perguntar, onde é o inferno? O que você responderia? Billy Graham respondeu assim, o inferno é o final de uma vida sem Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. O inferno é o final de uma vida sem Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Chegar no final sem Jesus, querido, aí não tem céu. Portanto, o apelo é uma boa consciência para com Deus por meio do sacrifício e ressurreição de Cristo. 1 Coríntios diz que nós já lemos, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que o Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Vamos ficar de pé, nós vamos orar. O pessoal do louvor, se puder subir, cantar aquela última música que vocês cantaram. E nós já vamos encerrando aqui. Apelo por uma boa consciência. Salva-nos, Senhor. Como é que está seu coração? Quando você fecha seus olhos assim e olha para dentro, eu sei que você não vai ver nada 100% perfeito. Você precisa de olhar e falar assim, pelos meus méritos é impossível eu chegar nesse céu tão glorioso, jubiloso, esse céu que é certo, esse céu que vai ser maravilhoso. Mas eu posso chegar nele, através de Cristo Jesus. E nós já podemos experimentar isso aqui desde já, do reino de Deus, quando nós apelamos para uma boa consciência. O que é apelar para uma boa consciência? Observar os princípios da palavra de Deus e perceber que tudo aquilo que Deus diz que é não, é porque é ruim para você, é ruim para a sua família, é ruim para a sua comunidade, é ruim para a sua cidade. E tudo aquilo que Deus diz sim, é bom para a sua família, é bom para a sua cidade, é bom para a sua comunidade. A Bíblia diz que a raiz de amargura que alguém guarda no coração, ela afeta não só aquela pessoa, como todos aqueles que estão à sua volta. Se você fechar seus olhos e enxergar alguma raiz de amargura no seu coração, querido, peça ao Senhor para tirar isso do seu coração. Porque isso não está te afetando só você. É um apelo à boa consciência. Diríamos assim, bota a mão na consciência e rompe com isso, meu filho. Libera isso do seu coração. O problema é em casa, é com o familiar, é com a esposa, é com o filho, é com a ex-esposa, é com o ex-marido. Libera perdão. Olha para dentro de você. Libere perdão. Peça a Deus para trazer aí uma cura na sua alma. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Vai dizer que como Elias orava, se os presbíteros da igreja orarem, Deus é fiel para curar aquele que está enfermo. O texto vai dizer que a gente precisa de ungir com óleo e impor as nossas mãos. Mas eu também creio que onde você está, e eu vou orar, eu creio que Deus pode te curar. Eu sei que Deus pode restaurar o seu coração. Eu falei só de uma área, a boa consciência. Bota a mão na sua consciência. Cuida bem da sua família. Não negocie
Não deixe que esse mundo, venha permear as bases onde a sua família está, firmada, onde você tem mesmo plantado os seus pés. Porque se forem destruídos os fundamentos, o que poderão fazer os justos? Querido, se nós levarmos esses costumes destruidores do mundo para dentro da nossa casa, vai chegar um ponto que você não pode fazer mais nada. O Senhor pode. Por isso Davi buscou a direção dele. Nós sabemos que Davi errou feio. Nós sabemos que Davi pagou um alto preço dentro da sua casa, pela sua negligência com a sua família. Nós sabemos. A Bíblia diz que ele sofreu tanto que os ossos dele doíam. Tanto arrependimento que estava no coração dele, os ossos dele doíam. De tanta vergonha, de tanto arrependimento. E ele colocou isso diante de Deus. E Deus o perdoou, querido. Deus falou assim: esse homem é segundo meu coração. Deus te conhece. Ele sabe que você não é perfeito, mas Ele enviou aquele que é perfeito para estar conosco. A Bíblia diz todos os dias até a consumação dos séculos. Fecha seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui nessa manhã, Senhor Deus amado. Sabemos, ó Pai, que estamos longe de sermos perfeitos, ó Deus. Mas nós sabemos, ó Pai, que o Senhor enviou aquele que é perfeito, aquele justo, que veio por nós injustos, ó Deus. E nós lemos nesses textos, ó Pai, que quando olhamos para as Escrituras Sagradas, ó Pai, nós enxergamos aqui Cristo Jesus, aquele que é perfeito, meu Pai. Por isso, em nome de Jesus, eu te peço, Pai querido, que os ensinamentos, ó Pai, das Escrituras Sagradas, seja mesmo, Pai querido, um padrão na vida de cada irmão, de cada cristão, de cada família aqui presente, ó Deus. Eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, tira toda a tristeza do mais profundo do coração, Senhor. Se há rancor, ó Deus amado, se há inveja, Senhor Deus amado, se há contendas, ó Pai, eu repreendo em nome de Jesus, ó Pai. Eu declaro a cura, Deus. Eu declaro a cura, Pai querido, porque a Tua palavra nos ensina. Se nós orarmos, que o Senhor é poderoso para trazer a restauração. A restauração do Senhor vem mesmo como um bálsamo de Gileade, como um refrigério. Em nome de Jesus, ó Deus amado, restaura esses lares, ó Pai. Coloque de pé, ó Deus amado, muitas vezes o joelho vacilante, ó Deus, que anda, Deus amado, com dois corações. O coração parece dividido entre o mundo e o Senhor, ó Deus. Como Davi, ó Deus amado, corta mesmo, Pai, os lábios daqueles que são bajuladores. Eu oro, Pai querido, repreendendo, Deus amado, todo lábio bajulador, Deus amado. Eu repreendo em nome de Jesus, ó Pai. Declaro, ó Deus amado, que esses lábios, ó Pai, sejam mesmo a trombeta do Senhor nessa terra, meu Pai. Que possam mesmo, Pai querido, ecoar aquilo, ó Deus amado, que provém do coração do Senhor, ó Deus amado. Que não sejam lábios bajuladores, mentirosos, ó Pai, mas o que sair dos nossos lábios, ó Pai, que possa glorificar e edificar o Teu santo nome, ó Deus. Durante essa canção, ó Deus, em nome de Jesus, fale conosco, Pai querido. Fale ao mais profundo do nosso coração, ó Deus amado, e restaura, Senhor. Restaura, meu Pai, como o Senhor fez com Davi, ó Deus. Naquele dia ele precisava do Seu socorro, e nós sabemos que o Senhor deu a ele muito mais, ó Deus. O Senhor garantiu que toda a sua posteridade seria cuidada pelo Senhor, ó Deus. Eis aqui o povo que o Senhor escolheu, ó Deus. Em nome de Jesus, abençoe nossos filhos, eu amo os abençoe nossos momentos que eu passo contigo, onde encontro a paz que Tua palavra me traz. Para Ti estou atento, permaneço ouvindo, aqui quero estar. Deus, meu coração quer mais de Ti, faz algo novo em mim, me entrego a Ti. Meu prazer é viver em Teu amor, me envolver em Ti, Senhor. Meu desejo é Te conhecer, Jesus. Abra-te
e os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. És o fogo do dia e da noite a brisa, o sopro em meu ser, o que me
mas é uma oração da fé. Os salmos foram escritos para serem lidos, cantados e orados juntos com a igreja, ali nas sinagogas. E eu queria que você, num ato de fé, não sei como é que está seu coração, mas lá no final, você vai entender como é precioso esse salmo, que completa talvez esse pequeno ciclo que nós trabalhamos aqui hoje. Vou ler, a gente pode ler junto, vamos lá? 1, 2 e... Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei relutando em minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Olha para mim e responde-me, Senhor. Meu Deus, ilumina os meus olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e não se alegrem os meus adversários, se for abalado. Quanto a mim, confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por esse salmo tão precioso. Querido, independente da situação, cante ao Senhor, porque Ele nos tem feito muito bem. Amém? Por isso nós estamos aqui.